Então, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma das nossas aulas de ecologia. Hoje a gente vai falar sobre o tema de sucessão ecológica. Bom, antes da gente trazer conceitos ou de explicar um pouco mais o que é sucessão ecológica, a gente precisa conhecer a classificação dos organismos que participam da sucessão ecológica, tá? Então, esses organismos, eles podem ser classificados como espécies R e K estrategistas, dependendo das estratégias que elas usam, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente preste bastante atenção é nesse aspecto da diferença entre esses dois grupos de espécies, ok? R estrategistas, esse R vem de reproduction, porque é relativo, o principal foco dela é a reprodução, como a gente vai ver. E K estrategista, esse K, não sei se vocês vão lembrar, mas lá na aula de populações, na parte das curvas de crescimento populacional, a gente fala do crescimento de Malthus, depois a gente fala do crescimento de Verhulst, né? Também chamado de crescimento logístico. No crescimento logístico, a letra K, ela representa o limite do ambiente, tá? É em torno desse K que vai dar a constância no tamanho da população. Lembrar que, para Verhulst, as populações até cresceriam numa fase exponencial no início, mas que essa tendência de crescimento não seria o infinito, porque a capacidade de suporte do ambiente, representada pela letra K, limitaria o crescimento das populações. E a gente viu isso também na parte daquele gráfico das garças, e aí a gente mostra que há uma oscilação normal no tamanho da população entre os anos, que houve anos em que houve uma queda muito acentuada no tamanho da população, porque fatores externos, fatores extrínsecos estavam atuando, no caso ali era uma tempestade, e a população em um dos anos chegou a menos de 50%. E depois, nos anos seguintes, essa população voltou a se recuperar. Mas aí eu até perguntei para vocês, por que essa população não continua crescendo ao infinito? Porque a capacidade de suporte do ambiente não permite, e também porque as interações, elas acabam também restringindo o tamanho dessa população. Por isso que ela continua oscilando em torno de uma média e não subindo ao infinito, tá? Então, esse não subir ao infinito ou oscilar em torno de uma média está muito ligado ao que Verhulst entendia, né, de que a capacidade de suporte do ambiente não permite as espécies viverem indefinidamente. E é sobre isso, assim, aliás, esses conhecimentos que a gente obteve na aula de populações, eles são úteis para a gente entender a diferença entre esses dois grupos de espécies que a gente está falando aqui, que vão participar da sucessão ecológica. Então, as R estrategistas, como próprio nome ou a sigla diz, né, R, elas têm o principal investimento delas em reprodução. Enquanto as K estrategistas, elas têm menos prole, a prole delas é menor em quantidade, e também, no caso, por exemplo, plantas, elas investem em sementes maiores, tá? Então, são plantas com poucos frutos, mas que as sementes são maiores, porque elas não investem tanto em reprodução, diferente das espécies R estrategistas. Então, as K estrategistas, elas têm também um crescimento menor, tá? Elas não, em termos de população, elas não crescem tanto quanto as R estrategistas. O crescimento da população de R estrategista é um crescimento exponencial, porque aqui essas espécies elas seguem a lógica do crescimento populacional de Malthus, com tendência ao infinito. Tá? E depois, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem me perguntar, porque
Às vezes a gente pensa assim que só existe uma coisa ou outra, né? Quando a gente está estudando crescimento populacional, a gente pensa às vezes que a teoria de Malthus não existe, né? Que só a de Verhulst era correta. Na verdade, Verhulst de fato é a mais comum, mas não quer dizer que Malthus esteja errado, que ele não tenha a sua teoria com base em observações, né? Então, existem sim organismos que seguem a teoria de Malthus, ou crescimento exponencial. Enquanto as K estrategistas, lógico, com base na teoria de Verhulst e de crescimento logístico, onde a capacidade de suporte do ambiente limita o crescimento da população. Então, nas R estrategistas, não existe esse K, não existe essa capacidade de suporte do ambiente para eles, ou ou se existe, ela não é restritiva. Enquanto para as K estrategistas, como o próprio nome já diz, a capacidade de suporte do ambiente é um fator altamente decisivo para o crescimento dessa população. As R estrategistas, como elas investem muito em reprodução, elas acabam, aliás, desculpa, as R estrategistas, elas são as primeiras a chegarem nos ambientes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas etapas da sucessão ecológica. Então, é preciso a gente entender assim, quem que chega primeiro na sucessão? As espécies R estrategistas, tá? Elas são colonizadoras iniciais. Já as K estrategistas são colonizadoras tardias. Elas só chegam depois por deslocamento das R estrategistas, tá? Então, as R estrategistas, elas investem mais em reprodução. Sua energia é principalmente voltada para produzir prole. Por isso que são organismos com elevado número de descendentes. Você pode imaginar, eu coloquei aqui embaixo os mosquitos, mas tem muitas plantas também que se encaixam como R estrategistas, que elas possuem um grande número de sementes e sementes pequenas. Por quê? Porque ela não vai viver muito, como a próxima característica está dizendo, elas são efêmeras. Então, elas sabem, né? Elas, na genética delas, elas entendem que vão morrer logo, elas têm um ciclo de vida curto, e por isso, como elas não vão permanecer ao longo do tempo, elas precisam arrumar alguma estratégia para se manter. Essa estratégia é reproduzir. Então, quanto mais descendentes a espécie puder colocar, maior a chance que ela tem de permanecer ao longo do tempo. Já as K estrategistas, elas não investem tanta energia na reprodução, nem na quantidade, nem na manutenção e sobrevivência, aliás, o investimento, desculpa, na reprodução, o investimento delas é maior na manutenção e sobrevivência dos indivíduos, porque elas vão viver um longo tempo. São espécies que chegam para deslocar as R e conseguem se estabelecer ali por longos tempos. Então, se a ideia é, se eu vou ficar aqui por muito tempo, eu não preciso investir minha energia em reprodução. Eu vou investir a minha energia em competição, em evitar predadores e fazer outras estratégias, porque eu vou ficar aqui, eu vou permanecer. Por isso, a ideia delas é investir mais em manutenção e sobrevivência do que as espécies R estrategistas. Assim, a gente já falou, elas têm um tempo de vida mais longo, porque o maior investimento de energia delas vai captado para isso, para a permanência da espécie. As espécies R, como elas chegam logo, chegam no início, elas exploram nichos vazios. Elas exploram locais onde não há outros organismos. Enquanto as K estrategistas, que vão chegar depois, elas são tipicamente competidoras. O investimento delas maior é em energia. E aí a gente está colocando aqui dois exemplos, um de cada grupo de espécies,
Mas tem muitos outros. Eu acredito que quando eu estava falando as características, talvez estava até vindo alguma espécie na mente de vocês, que vocês estavam pensando se encaixaria em R estrategista ou K estrategista. E aí, algum comentário, alguma dúvida, pergunta? Deu para entender a diferença entre as duas espécies? Ficou algo não muito claro? Até agora tudo bem. Ok. Vamos passar adiante. Bom, outro ponto que a gente precisa entender também sobre sucessão ecológica, porque assim, o que a gente está falando aqui, nesse princípio, é que estratégias as espécies têm para permanecer num local, tá? E Grime também vai falar disso. E aí ele propôs, inclusive, uma forma gráfica de se reconhecer qual seria a estratégia desenvolvida pela espécie. Só que a classificação de Grime, ela é um pouquinho diferente dessa classificação de R e K estrategistas. Ele aqui divide em 3 grupos. Seriam as espécies competidoras, as espécies tolerantes ao estresse e as espécies ruderais. Então, as competidoras representadas pela letra C, as tolerantes ao estresse representadas pela letra S e as ruderais representadas pela letra R, tá? E a estratégia que cada uma desenvolve está apresentada aí, né? A competição, a tolerância ao estresse ou de ser ruderais. Bom, mas como que a gente classifica, de acordo com o que a gente classifica as espécies nesses grupos, nessas 3 categorias? Com base em 2 fatores que estão expressos aqui na sequência, que é o estresse e distúrbio, tá? A combinação entre esses 2 fatores é que vai determinar qual a categoria que a espécie pertence, se ela é C, se ela é S ou R, tá? Então vamos lá, entender primeiro o que é o estresse. A gente já até viu um pouco sobre isso, condições estressantes, né? A gente já falou de limites de tolerância, o que tem tudo a ver. Então, assim, o que é o estresse? É qualquer condição subótima nas condições ou nos recursos, tá? Então, nitrogênio em excesso é um estresse. Água em excesso é estresse. Água pouca demais é um estresse. Salinidade é muito grande, elevada no solo, é um estresse, ou da água, né? Desde que não ultrapasse os limites de tolerância. Então, seriam condições subótimas nessas. Aliás, seriam quando as condições ou os recursos estão aquém ou além do ideal, tá? Então, isso é estresse. Então, lembrando aqui que estresse tem a ver com condições e recursos. Mas aqui, principalmente, trazendo para questões de condições, tá? Que é o mais comum. E o segundo ponto, que são os distúrbios. O que é distúrbio? É qualquer evento que possa destruir o organismo parcial ou totalmente. No caso aqui, ele cita a questão das plantas, né? Então, qualquer destruição parcial ou total da biomassa, quer seja por conta delas serem comidas pelos herbívoros, quer seja a destruição de tecido vegetal por conta de patógenos, quer seja cortes na planta devido a atividades humanas ou ainda naturais como ventos, geadas, enfim, tá? Fogo. Então, isso são distúrbios. Eu quero saber o seguinte: vocês entenderam a diferença entre estresse e distúrbio ou tem alguma pergunta? Porque senão a gente não passa para a próxima parte, tá? É preciso entender isso aqui. Professor, acho melhor você repetir. Ok, vamos lá. Então, o estresse, ele está ligado às condições e os recursos. Quantidade subótima
aquém ou além daquilo que é a condição propícia, tá? É quando a condição ou recurso está nos limites de tolerância da espécie. Tudo bem? Não está nem na condição propícia, ótima, e nem está na extrema, está na condição estressante. Então, qualquer condição estressante diz respeito a esse primeiro fator, que é o estresse. O segundo ponto são os distúrbios. Os distúrbios é qualquer evento que possa destruir ou parcialmente ou totalmente o organismo, tá? No caso aqui, como eu estou falando, os exemplos estão voltados para plantas, tá? Então, por isso que ele fala, destruição parcial ou total da biomassa da planta. Esse distúrbio, ele pode ser um corte, uma folha que é arrancada, um tronco que é cortado, quer seja pela queda de outra árvore, quer seja pela morte porque tinha um parasita em cima dele, ou porque queimou, ou porque o vento quebrou aquela parte, enfim, qualquer distúrbio que leve à redução na biomassa do organismo. Ficou claro agora? Sim. Sim. Ok, vamos lá. Bom, então, como eu falei, esses são os dois fatores que a gente vai precisar combinar para entender a estratégia da espécie. Então, nós temos aqui a intensidade do distúrbio baixa e alta, e aqui nesse lado, a intensidade de estresse baixa e alta. Então, a combinação entre distúrbio e estresse é que vai dar a estratégia que a espécie desenvolve. Então, vamos lá. Se o distúrbio está baixo, lembra aí o que é distúrbio, tá? Tenha em mente isso. Se o distúrbio está baixo e o estresse está baixo, o que isso está querendo dizer? Quer dizer assim, que não tem ventania, que as condições estão razoavelmente boas, que os nutrientes estão em quantidade que dá para suprir as necessidades, não tem queimada, não tem derrubada de parte da vegetação, dos galhos, alguma coisa assim, está tudo ok. A estratégia que esse organismo ou essa planta vai ter que desenvolver é de competir. Porque pensa aí, se está tudo bem para todo mundo, ou seja, se o ambiente está bom para todo mundo, o pessoal vai começar a reproduzir, vai reproduzir, reproduzir. Bom, então vai chegar um momento que não tem espaço para todo mundo, não tem espaço para todos esses organismos. Então, quem vai conseguir estabelecer a sua população? Quem conseguir competir, né? Então, tem que investir em competição quando o estresse está baixo, quando o distúrbio está baixo, ok? Bom, se o distúrbio está alto e o estresse está baixo, a estratégia que a espécie vai desenvolver é chamada de estratégia ruderal. A gente chama comumente de plantas ruderais, plantas que vivem sob distúrbios, fortes distúrbios. Então, por exemplo, se uma planta que surge, que brota numa calçada, ou que brota num telhado, ou que brota no asfalto, como acontece, né, dependendo do local, que são ambientes com sérios distúrbios, não é isso? Essas plantas são chamadas de plantas ruderais, tá? Porque a estratégia dela é fazer com que ela consiga sobreviver em ambiente com alto distúrbio, mas que tem condições e recursos adequados, ou seja, o estresse está baixo, né? Professora, Oi. um exemplo de plantas ruderais seriam algumas espécies daqui do Cerrado? De Por causa ruder... do distúrbio alto em relação aos incêndios? Sim, as espécies do cerrado, algumas delas podem ser ruderais porque elas estão constantemente sob fogo, né?
E a gente vê também que uma coisa no cerrado que, pelo menos no estricto senso, que é o que é mais suscetível ao fogo do que o cerradão, né? As plantas são espaçadas, né? Então, assim, elas se distanciam porque não dá para competir, assim, vê bem aqui, ó, é porque eu ia chegar lá, né? Mas, ó, se o estresse for alto e o distúrbio for alto, não tem estratégia viável. Nenhum organismo, nenhuma planta consegue viver sob baixas condições de temperatura, de pH, de umidade, de radiação solar, de radiância, e com altos distúrbios, com fogo, com derrubada, não tem espécie que consiga sobreviver a isso. Então, assim, se as plantas ruderais do cerrado, né, elas querem evitar, aliás, elas encontram as condições e os recursos ideais, elas vão investir nessa estratégia ruderal, porque senão ela teria que investir em estratégia de competição, só que aí ela não ia aguentar, né? E é por isso justamente que elas ficam, justamente não, é um dos motivos pelos quais você não encontra grande densidade de árvores no cerrado, porque elas não podem estar investindo em competição, né? Elas não podem estar num ambiente altamente disturbado e com alto estresse. Então, elas têm que se sair dessa coisa da competição, já que elas têm que investir boa parte da energia delas em recuperação. E, de fato, as espécies de cerrado, elas têm N estratégias para conseguir sobreviver a esses distúrbios constantes, né? Desde troncos grossos, folhas grossas, boa reserva de energia nas raízes, um elevadíssimo investimento em raiz, que você encontra, como os solos do Cerrado são solos profundos, você encontra plantas com 8 metros de raiz para baixo, chegando no lençol freático. Então, folhas coriáceas, né? Então, assim, muita estratégia, tanto morfológica, quanto anatômica, quanto fisiológica, foram desenvolvidas e ecológicas também, né? Foram desenvolvidas por essas espécies do cerrado. Professor, Oi. fiquei com uma dúvida aqui quando você falou de plantas ruderais, em plantas que nascem no meio do asfalto, em telhado, mas isso aí não seria uma condição de estresse, porque os recursos são limitados, e não Mas, por perca de biomassa? não, mas é porque o ambiente é inóspito, não é? A gente pode achar assim que os recursos ou as condições não estão adequadas, que é o que caracterizaria o estresse, né? Mas essas espécies, elas conseguem viver com baixo teor de água, elas conseguem viver, otimizar a fixação de carbono ou a fixação de outros minerais, né? Então, ela consegue, não, ela tem uma fisiologia, uma anatomia que, assim, não é estresse para ela. Aquelas condições não são estressantes para ela. Mas o ambiente, ele tem distúrbios, né? Ele está disturbado, vamos dizer assim, né? Ele apresenta distúrbios. Se for numa beira de estrada, por exemplo, é o constante trânsito de carros, de pessoas. Então, assim, tá havendo constantemente distúrbios. E por mais que, para nossa visão, aquilo possa ser um estresse ou um ambiente estressante, de fato, para elas não é, certo? Aí a estratégia delas é ruderal. Não sei se eu respondi a pergunta, se era isso mesmo. Mais ou menos. Mas pode dizer, talvez eu não tenha entendido a pergunta. Não, é porque acho que eu fiz foi uma confusão, porque eu imagino o distúrbio, né, como perca da biomassa, ou perca da estrutura do organismo, né? E nesses casos eu não vejo perca.
Entendi. Então, tudo bem, o conceito, você está correto, o conceito diz isso mesmo, né? Mas até mesmo que não se perca, por exemplo, se um vento forte, ainda que não mate, mas que prejudique, que possa prejudicar de alguma forma, né, mecanicamente, fisicamente, por exemplo, a dificuldade que seria de se colocar raiz, nessas condições, né, nesse ambiente, seria talvez uma dificuldade maior, seria não, talvez não, né? Realmente é uma dificuldade maior. Então, assim, se você prestar atenção, essas plantas, elas não são plantas que crescem bastante, né? Elas são plantas que têm um crescimento limitado justamente porque ela encontra essas barreiras. Então, talvez, assim, muito boa a tua observação, porque talvez a gente possa até mexer no conceito, não dizendo apenas que seja uma perda, né? Uma perda de biomassa, mas também a perda do ganho de biomassa, né? Porque ela não estaria ganhando a biomassa como ela poderia se ela estivesse em um outro ambiente com menos distúrbio, né? Porque um asfalto não deixa de ser um distúrbio, né, em relação ao solo, apesar de que não está listado lá. Mas você está correto no seu pensamento. Realmente é muita coisa para a gente pensar em ecologia, né? É muito exemplo, você conseguir achar exemplos que englobem todas as nuances, tudo que a gente entende como conceito, e muita coisa às vezes foge realmente do conceito. Né? Mas, assim, de qualquer Exatamente, professora. Exatamente. porque, assim, de qualquer forma, essas plantas são chamadas de ruderais, comumente, tá? É que nem é um título tipo assim, plantas daninhas, né? As pessoas classificam aquelas plantas que aparecem em cultivo como plantas daninhas. É uma classificação. Então, plantas ruderais, as pessoas chamam assim também como uma classificação. Então, quando você, às vezes, pega um livro de plantas, que tem listas, tabelas de plantas, e vem falando, descrevendo e tal, você encontra isso. Nem tanto querendo se referir à estratégia que ela está desenvolvendo, como a gente está vendo aqui, entendeu? Mas como um título que ela tem. E essas plantas, desde que eu me entendo por gente, elas são chamadas assim, de ruderais. Quando eu li sobre isso, foi que eu fiz essa associação entre a estratégia desenvolvida e o título recebido, né? Mas eu concordo com você, realmente a gente tem que, posso rever esse meu exemplo para não confundir tanto a cabeça, né? Mas quer queira, quer não, elas são chamadas assim. Não sei se, Bom, professora, não tá sei se bom. vocês já tinham visto alguma planta aliás, já tenham lido esse termo aplicado a alguma planta alguma vez, né? Eu ainda não, primeira vez. Então, tinha um livro que eu tinha de plantas invasoras e lá trazia essa classificação, com algumas, né, é uma planta ruderal, não sei o quê, então, e eram justamente essas plantas de calçadas, plantas de asfalto, né, essas plantas assim que viviam assim. E eu até imaginava na época, que isso, a primeira vez esse meu contato foi na graduação, há 2 anos atrás, né, e eu imaginava que elas eram chamadas de ruderais porque elas estavam à margem, assim, o meu entendimento, né? Eu nunca tinha ido, na época eu não fui atrás do conceito. Eu pensava que plantas ruderais eram aquelas que viviam à margem de rodovias. Eu achava que esse era o conceito, né? De rodovias não, de estradas, de calçadas, né? De rua, sei lá, enfim. Eu achava que era isso que era a planta ruderal. Hoje eu entendo que elas é uma interpretação minha, posso estar errada até. Hoje eu entendo que elas são chamadas de ruderais por conta da estratégia, recebem esse nome talvez por conta da estratégia. Ok? Mas foi muito boa a sua intervenção, viu? Por isso que vocês não podem, gente, ficar calados quando vocês têm as dúvidas.
Eu vou aprendendo também, e as perguntas de vocês me fazem refletir se o que eu estou falando está correto, se o que eu estou interpretando está correto. Às vezes eu estou errada, sou falha, sou humana, né? Então, assim, não se privem de estar perguntando as dúvidas de vocês, que às vezes pode até ser uma dúvida minha também, né? E aí a gente pode acabar em procurar a solução, achar a saída para isso. Bom, voltando aqui, mas para o cerrado, muitas espécies de cerrado se encaixa perfeitamente a questão da estratégia ruderal, tá bom? E aí, eu acho que fica claro, então, essa estratégia. Bom, se a intensidade do estresse for alta e o distúrbio for baixo, a espécie vai ter que desenvolver a estratégia de tolerar o estresse, né? Então, ela tem que, como as plantas da caatinga, né? Então, assim, se as ruderais se encaixam bem no cerrado, as da caatinga se encaixam muito bem na tolerância ao estresse. Porque são espécies que boa parte do tempo vivem sob elevadíssimas temperaturas e baixíssima umidade relativa do ar e baixíssima umidade do solo, com muitas vezes ventos, né? Então, assim, a principal estratégia, ou a mais conhecida por nós, é a liberação total das folhas. Fica despido, fica pelado, para evitar a perda de água por transpiração ou por evaporação. Professora, Por respiração. imagino um exemplo aqui, eu não sei se está correto, mas as plantas do manguezal, elas têm essa estratégia, porque nas folhas a gente consegue ver lá partículas de sal, né? É uma Excretando. estratégia. Isso. Eu acho Sim, que se encaixa também, né? dúvida alguma, porque o estresse ali é a salinidade, né? Então, elas, para viverem naquele local que para muitas espécies é estressante, por conta da quantidade de sal que tem e o baixo oxigênio, então elas tiveram desde colocar as raízes escora, né? Aquelas raízes que deixam a planta escorada para cima, quanto glândulas que excretam sal, né? Para poder sobreviver. E assim a gente tem em muitos outros ambientes, né? Como eu comentei ainda há pouco, se o estresse é alto e se o distúrbio, a intensidade do distúrbio é alta, não há espécie que sobreviva, né? Então, não há estratégia viável para ser desenvolvida nessa combinação de estresse e distúrbio. Bom, mais algum comentário ou pergunta aqui sobre essa parte? Vamos passando. Então, ó, com base nessas estratégias, Grime até propôs um triângulo, né? Fez uma representação gráfica. Bom, então aqui só para a gente entender um pouquinho que há, de certa forma, uma analogia entre a primeira classificação e essa segunda classificação de Grime, entre CSR, IR e K estrategistas, tá? Então, as espécies estrategistas, R estrategista, que investe muito em reprodução e vive pouco, e que são colonizadoras iniciais e que exploram nichos vazios, elas são análogas às ruderais de Grime. Então, a letra que representa as duas é a letra R, né? Embora uma seja relativa à reprodução e o de Grime relativo à tolerância à intensidade alta de distúrbios, tá? As espécies estrategistas, por sua vez, elas estariam muito conectadas, tanto com as tolerantes ao estresse, quanto as competidoras. Na verdade, eu não coloquei aqui, porque a paridade entre as duas é mais entre K e S. Mas C também tem características semelhantes a K. Porque se você lembrar, as K estrategistas são potencialmente competidoras. Então, as C e S de Grime são correlacionadas com K. E as ruderais de Grime
são correlacionadas com as R estrategistas. Ok? Dúvidas? Perguntas? Pronto. Esse é o triângulo de... Professora, então as plantas ruderais, elas são estrategistas, né? Elas vão buscar formas para se manter em ambientes não favoráveis. Sim. Elas exploram nichos vazios, né? Essa classificação, ou até mesmo esse exemplo que eu trago das calçadas, tal, para mim é muito claro isso. Ali é um nicho não explorado, vazio, elas chegam ali, quebram aquilo ali, criam solo e criam condições para outras espécies vir. Então, por isso que elas são muito análogas às R, certo? Embora não seja a mesma coisa, tá? É só assim, porque elas têm pontos em comum, mas não é a mesma coisa. São duas classificações diferentes, de autores diferentes. Então, tá. Aqui, se vocês olharem, a gente vai ter nessa linha aqui a intensidade do estresse. Nessa aqui, a intensidade do distúrbio. E nessa aqui, a intensidade da competição. Quem for bom de memória, decore isso aqui, tá? Memoriza esse triângulo aqui. Então, presta atenção. Daqui para cá, de 0 a 100, representa a intensidade da competição. Daqui para cá, de 0 a 100, representa a intensidade do distúrbio. Daqui para cá, de 0 a 100, representa a intensidade do estresse. Bom, de acordo com a combinação na intensidade desses fatores, a gente vai ter qual é a estratégia da espécie. Então, vamos lá, ó. Vamos lembrar aqui. Quando o estresse é alto e, deixa eu ver aqui, quando o estresse, cadê? Vamos para cá, vamos para cá. Quando o distúrbio é alto e o estresse é baixo, presta atenção, não sei se vocês estão conseguindo visualizar a coisa, ó. Estresse baixo, 0 a 25%. Distúrbio alto, 75% a 100%. Estão conseguindo visualizar isso, né? Então, quando o distúrbio é alto e o estresse é baixo, qual era a estratégia? Ruderal. Eu vou botar lá só para vocês rememorizarem esse negócio, ó. Estresse baixo, distúrbio baixo, competição. Estresse baixo, distúrbio alto, ruderal. Estresse alto, distúrbio baixo, S, tolerante ao estresse. Memorizaram? Vamos voltar para lá. Aqui, né? Distúrbio alto, estresse baixo, R. Aqui, estresse alto com competição baixa, tolerante ao estresse. Aqui, ó, se a competição está alta e o distúrbio é baixo, ela é competidora. E assim você vai fazendo as combinações entre intensidades de distúrbio, estresse e competição, né? Levando aqui em consideração de 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100. Aqui, competição, distúrbio e estresse. E tem aqui, ó, e se vocês prestarem atenção, existem combinações. Ou seja, a espécie, ela pode desenvolver mais, ter um comportamento de mais de na verdade, utilizar mais de uma estratégia. Ora sendo competidora, por exemplo, ora sendo ruderal. Ou aqui,
quando a competição é média e o estresse está elevado, então ela pode ser competidora ou tolerante ao estresse. Ou aqui no centro, onde cada um está em cerca de 50%, né? Pode desenvolver estratégia de competição, de tolerar o estresse e de ser ruderal. Isso vai depender de como estão as oscilações nos estresses e nos distúrbios, porque muitas vezes o distúrbio é eventual, é uma queimada, então ela vai acabar induzindo ela a desenvolver uma resposta naquele sentido, tá? Não confunda. Não é a mesma coisa de uma tolerante ao uma CSR não é a mesma coisa de uma tolerante ao estresse. Aqui a espécie, vamos pensar assim, ó, tem 100% de energia. Então eu tenho 33% para competição, 33% para tolerar o estresse, 33% para ser ruderal, tá? Uma tolerante ao estresse é 100% nesse sentido, ok? Dúvidas ou perguntas? Eu peço para vocês darem assim uma olhada assim com muito amor nessa imagem, assim namorando assim mesmo, decorando, para a gente poder passar para o slide seguinte, que é um exercíciozinho para ver se vocês conseguiram memorizar isso, tá? Então, o que eu quero que aqui vai de 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100, que aqui é a intensidade do estresse, aqui é competição, para cá está o distúrbio, tá? Porque aí, se vocês conseguirem memorizar isso, vocês vão conseguir lembrar onde é que está o R, onde é que está o SR, onde é que está o S, o CS, CR e o CSR, e o C. Tá? Então, dá um segundinho aí para vocês memorizarem isso. Esse lado esquerdo é o distúrbio, no outro é a competição e embaixo é a intensidade do estresse, né, professora? Isso. Pronto, vamos lá. Então, aqui é um exercíciozinho de memorização, tá? Eu tenho aqui na letra A um triângulo para algumas espécies de ervas anuais. Qual a classificação dessas espécies no triângulo? Essa primeira está mais para distúrbio. Não, a 0 a 100. estratégia aqui na letra A. Qual é a estratégia aqui? Eu acho que é ruderal, né? Eu acho que é a ruderal. Ruderal, o distúrbio está alto, estresse está... Tá baixo. É o exemplo que a professora mostrou agora há pouco. Isso. Muito bem. Aqui na letra B, eu tenho ervas bianuais, tá? Aqui na letra B. Onde que elas estão encaixadas? Nesse caso aí poderia ser mais de uma ou ficaria só com estresse, não? Pode ser sim. Então seria ruderal Só as letras. e com R e... Qual é a outra do estresse, gente? Que ela tá bem no meio aí. Eu sou horrível para memorizar. Dá um print. Vou voltar, tá? Para dar mais essa chance aí para vocês. Então ela seria RS. FR. Ok. Na C, a gente tem ervas perenes e pteridófitas. Qual é a estratégia? Todas. CSR. CSR. Aqui na letra D são árvores e arbustos. Qual é a estratégia? C e S. C. Não, a C é só bem aqui. Aqui pega mais de uma. O que está elevado aqui? O estresse. Então, aqui o estresse.
Aí é S. Falta algo mais. Ela é E R. tolerante ao estresse. CS e S. CS. C e S. Aqui, ó, porque aqui está pegando uma competição de média alta, né? E aqui está pegando um estresse elevado também, né? Então, é C, S. Aqui, líquens. T. S. Tolerantes ao estresse. Ó, lembra, gente, ó, aqui embaixo é a intensidade do estresse, que vai de Então, a 100. então não pega competição, só o S. Não, porque aqui a competição tá baixa. Eu vou voltar lá de novo, ó. Não, eu decorei a tabela, eu decorei. É porque de vez em quando é confuso, assim. Ó, Por causa ó. do cantinho, assim. Pronto, ó, aqui, ó, estresse 75 a 100 e a competição é baixa, porque ele vai daqui, ó, de 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100. Então, ele está bem aqui. No estresse elevado, mas a competição é baixa. Então, é só S. Certo? Ok. E esse aqui, SR. S. SR. SR. E R. S. Ok. Ainda alguém ficou com dúvida, alguma pergunta? Eu entendi. Nessa terceira explicação, eu peguei o resto. Esse é importante. Foi embora. Aqui é um gráfico que vai mostrar como que cada uma das espécies S, C e R distribui a sua energia, né? A alocação, na verdade, de biomassa entre as partes da planta. Então, essa parte aqui são órgãos subterrâneos, ou seja, a raiz, os tubérculos, né? As raízes estão aqui, né? Abaixo dessa linha, e para cima é a parte aérea da planta. Aqui, deixa eu ver aqui nessa legenda, aqui é o folhas, nessa linha aqui, nessa listrada. Aqui é o caule, e aqui é a distribuição, a alocação de biomassa nas partes reprodutivas, aqui em branco, tá? Então, se a gente observar, como eu lembrar, né? Ó, que C e S são análogas a K, porque a distribuição é muito parecida, a distribuição de energia ou alocação de biomassa é muito semelhante entre as duas, que é principalmente em órgão subterrâneo. Por quê? Porque são espécies que vieram para permanecer e a principal reserva delas está lá embaixo. Porque se herbívoro comer em cima, se fogo queimar em cima, não tem problema, porque ela está vivinha lá embaixo e botar ramo ou folha para cima é só detalhe. Então, se você vê aqui comparado com a R estrategista, que R aqui é de ruderal, tá? Porque a gente está falando aqui da classificação de Grimes. Então, a R estrategista aqui investe muito menos em raiz. Bom, mas olha a diferença aqui em partes reprodutivas. A ruderal ou a R estrategista investe quase 21% em reprodução, em órgãos reprodutivos e gema, né? Enquanto essas duas aqui não investem tanto. Aí, se vocês observarem onde é que está a diferença na alocação de biomassa entre C e S, está aqui, ó, entre quanto se bota no caule e quanto se bota nas folhas, tá? Que há essa pequena diferença aqui entre as duas, que vai refletir justamente a intensidade do distúrbio e do estresse, certo? Que é o que vai influenciar essa alocação de biomassa, ou para folha ou para caule. Bom, então a gente já entendeu sobre as espécies que vão participar da sucessão ecológica, e a gente vai falar agora mesmo da sucessão ecológica.
Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns conceitos, tá? E a gente acaba falando várias vezes e eu acho que fica bem claro o que é a associação ecológica. Então, assim, é uma colonização sucessiva e contínua de um local por certas populações de espécies acompanhada de extinção de outras. Então, a sucessão ecológica, o nome já está dizendo, é uma sucessão de espécies no espaço e no tempo, né? Ao longo do tempo, quem chega primeiro são as R estrategistas, elas exploram nichos vazios, ou seja, elas chegam onde não tem nenhuma outra espécie, elas colonizam e só que elas vão reproduzir bastante, mas não vão viver muito tempo. E elas geram condições para as outras espécies se estabelecerem. Então, à medida que as K vão se chegando nesse local, elas vão deslocando as espécies R, que, com o passar do tempo, deixam de existir na área, permitindo apenas as espécies K permanecerem, porque elas são tipicamente competidoras, porque elas são a C e S estrategista, porque elas conseguem tolerar também o estresse, né? E conseguem se estabelecer por mais tempo, tá? Então, como eu comentei, assim que as R chegam, elas vão modificando o ambiente e gerando condições para que outras espécies possam vir. Por isso que lá na aula de sucessão de riqueza em espécies, não sei se vocês lembram, nos últimos slides a gente falava, né, dos gradientes de riqueza em espécies. Aí tinha altitude, profundidade e longitude e também sucessão ecológica. Porque na sucessão ecológica as espécies elas variam no tempo, né? E aí, além disso, à medida que outras espécies vão chegando, essas espécies que vão chegando, elas têm que ser competidoras, porque elas vão querer se estabelecer e vão acabar deslocando as R estrategistas, que o negócio delas é reproduzir, né? Então, quando um habitat é perturbado, por exemplo, uma floresta é derrubada ou um campo queimado, a comunidade vai se reconstruir por colonizações e desaparecimento de espécies. Eu não sei se quem já teve a oportunidade, assim, quem mora no interior e já viu plantar uma roça e acompanhou ali como que ficava aquela área depois do cultivo pelo primeiro ano ou segundo ano. Na verdade, nem precisa da roça, não. Pronto, vou trazer algo muito mais prático, muito mais casa, né? Quem tem área não calçada em casa, não encimentada em casa, né? Quem tem, assim, um terreno que vai lá e limpa como é? Com a enxada, como é? Capina. E tira toda aquela vegetação e deixa o terreno todo limpinho, aí e vai acompanhando, você vai ver a mudança nas espécies que vão. Você nunca teve curiosidade, talvez daqui para frente, né? Você vai ter mais curiosidade de prestar atenção nisso. Pode olhar quem são as primeiras espéciezinhas que vão aparecer quando o ambiente está nu, e como passar de um mês, 2, 3 meses, você já vai vendo outras espécies. Quando tem 6 meses, já são outras espécies bem diferentes daquelas do início lá, quando foi desmatado. Isso porque elas vão sendo substituídas. Na verdade, a sucessão ecológica tem uma florística de revezamento, acompanhada também por revezamento na fauna. À medida que as plantas vão sendo alteradas, as espécies vegetais vão sendo alteradas, lógico, as espécies animais também vão sendo alteradas. Então, vamos passando aqui. Então, uma espécie ocorre somente quando for capaz de atingir o local, se existir condições e recursos apropriados, e desde que os parasitas, e quando os competidores, os predadores e os parasitas não as excluam, tá? Assim, uma sequência temporal no aparecimento e desaparecimento de uma espécie
requer condições, recursos ou influência de inimigos naturais que, por sua vez, também variam no tempo. Então, assim, tem muita coisa agindo, tem muita atividade envolvida, tem muito organismo envolvido, né? A gente fala aqui principalmente da competição, mas é claro que os predadores são uma forma de produzir distúrbios. E a planta vai ter que investir naquele momento em o R lá, como é? Em ser ruderal, né? Então, há muita coisa envolvida. De fato, a gente viu na aula de interações, nenhum organismo ele vive sozinho. Ele vive isolado no meio. Ele é complexo, ele, como a gente viu nas teias, ele faz parte de outros conjuntos e está em vários tipos de interações com outras espécies, né? E é lógico também que as condições e os recursos vão influenciar essa dinâmica. Bom, eu trouxe ali um conceito de sucessão ecológica, e aqui a gente traz outros dois conceitos, só que esses conceitos aqui, eles meio que se contrapõem, que é o conceito de Clements e o conceito de Gleason. O que eu acho interessante na ecologia é que ninguém, que assim, é muito dinâmico. Ninguém tem certeza absoluta do que acontece. A ecologia ela é muito dinâmica. Assim, eu acho que ela é muito diferente de outras partes da biologia, que você aprende que aquilo é aquilo e é aquilo, né? Na ecologia, à medida que as pesquisas vão avançando, novos conceitos vão surgindo, os conceitos antigos vão sendo reavaliados. E aí, Clements, ele entendia que a área de vegetação de um local era como se fosse um superorganismo. Você vê que o organismo humano, ele tem tecidos, órgãos, sistemas que formam, que funcionam de forma harmônica para o bom funcionamento do todo. Então, ele entendia que a vegetação era mais ou menos assim, era esse superorganismo e que evoluía de forma determinística. Ou seja, o que significa que é determinística? Significa que era possível determinar o ponto final da sucessão. Ou seja, eu vou até mostrar mais para frente para a gente entender um pouquinho melhor num gráfico, numa imagem. Mas é tipo assim, sempre vai começar a sucessão com os grupos A, B e C, e sempre vai terminar com X, W, Y. Ele entendia que era possível determinar quem começaria a sucessão, quem estaria no meio e quem estaria no final. Certo? Então, seria determinístico, seria autogerada, gerada internamente toda a dinâmica da sucessão ecológica, seria progressiva, porque isso mudaria o meio, o próprio meio, e mudaria, assim, com as mudanças na vegetação, isso mudaria o próprio meio, iria progredindo ao rumo de uma floresta madura, e em fases. Essa progressão se daria em fases, que é o que a gente chama de comunidades serais, tá? Que seriam previsíveis do início até o estágio final, que é chamado de monoclímax por ele, monoclímax climático. Clímax é o ápice, é o ponto final da sucessão. De acordo com Clements, só existe um caminho e só existe um fim para a sucessão ecológica, por isso que ele chama de mono, né? Só existe um ponto final, só existe uma forma. Eu vou saber exatamente quem são as espécies que vão estar, né? Se eu derrubar essa floresta hoje, eu vou saber exatamente quem vai estar aqui nessa floresta daqui a 100 anos, tá? Então, para ele, haveria um monoclímax. Gleason, você vê que não é tão distante, é apenas 10 anos depois. Ele entende as coisas de uma forma diferente. Para ele, cada espécie teria chances de chegar e participar da sucessão ecológica. Segundo ele, não é espécie A e B, C hoje, no início,
e XYZ no final. Aqui podia ser espécie A, B, C, D, F, G, sendo R estrategista, tá? Isso não muda. Quem vai chegar primeiro sempre vai ser R estrategista. Eles não discutiam isso, tá bom? A questão é, eu posso determinar quem está no início e quem vai estar no final? Clements acha que sim. Gleason acha que não. Então, para Gleason, cada espécie teria a oportunidade de chegar aleatoriamente nessa área e conseguir se estabelecer. Então, portanto, não haveria fases sucessionais caracterizadas por associações determinadas de espécies. Não é esse grupo aqui que participa da fase 1, exatamente esse grupo na fase 2, na fase 3, exatamente esse grupo, e exatamente esse grupo no clímax. Não, para Gleason isso não existe, né? Então, a composição de espécies de cada momento da associação é determinada por quem tem a oportunidade de chegar e por quem consegue vencer. Quem consegue vencer via competição. Dúvidas ou perguntas aqui? Deu para ficar clara as diferenças aí dos pensamentos dos dois autores? Ixi, Maria. Parece que não ficou nada claro e ninguém quer falar nada. Alguma pergunta? Eu acho bom repetir, para falar a verdade. Professora, deu para entender mais ou menos, só que eu acho que eu printei e vou pesquisar melhor. Se você quiser repetir, se o pessoal preferir. Não, então assim, talvez ouvindo novamente a explicação, vocês consigam pegar um pouco mais. É porque, às vezes, um pensamento vem assim na mente e toma a atenção da gente, né, e que não consegue pegar tudo. Mas também, quando a gente tiver... Talvez aqui o problema seja porque a gente ainda não apresentou as fases da sucessão. Aí talvez, quando a gente estiver falando das fases, fique mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Ó, pronto. Aqui, no 1, estão as ideias, que ele está dizendo assim, iniciais, né? Sobre sucessão. Que era assim, do ponto A, sempre vai convergir para o ponto Z. Isso é uma teoria, é uma ideia sobre sucessão, tá? Então, aqui é o início, aqui é o final. Então, para Clements, sempre vai começar nesse ponto A e sempre vai terminar a sucessão nesse ponto Z. O que tem de espécies aqui no conjunto que a gente está chamando de A, ou do início, sempre vai ser isso. O conjunto de espécies que está aqui no Z, para ele, sempre vai ser isso. Sempre vai ser esse mesmo conjunto Z, tá? Bom, variações no pensamento, nesses pensamentos estão expressas aqui nesses outros gráficos. Então, é possível que um conjunto de espécies A, B e C, que conjuntos de espécies chamados A, B e C, conjunto, tá? Que não é a espécie, que é o conjunto A, o conjunto de espécies B e o conjunto de espécies C, no início da sucessão, possam todos convergir para um monoclímax, para um grupo só de espécies. Aí a gente teria grupos diferenciados aqui começando a sucessão, mais um grupo apenas terminando a sucessão, um grupo Z, um grupo de espécies, uma lista de espécies Z. Bom, pode ser ainda que se o ambiente for colonizado por esse grupo de espécies A, eu vou ter um grupo lá no final X. Se for pelo grupo B, vai me dar lá no final um grupo de espécies Y. Se for pelo grupo C, lá no final eu vou ter um grupo Z de espécies. Essa é uma outra ideia. E uma outra ideia é que poderia ser sempre o mesmo grupo A, começando a sucessão,
mas quem consegue chegar e permanecer poderiam ser espécies diferenciadas, e no final da sucessão eu poderia ter um grupo X, eu poderia ter um grupo Y, ou eu poderia ter um grupo Z. Ou seja, aqui vai na linha, na verdade, esse e esse estão mais na linha de Gleason do que esse aqui que está na linha de Clements, com um conjunto de espécies em cada fase determinado, seguindo sempre uma direção, sendo previsível, determinístico e monoclímax. Aqui assume-se a teoria, aliás, não assume-se a teoria de monoclímax. Você vê aqui que no final nós teríamos possibilidades diferentes, possibilidades diversas. Também aqui a gente pode ter espécies, grupos de espécies diferentes chegando na colonização, tá? Então, assim, resumindo, a ideia de Clements é que vai começar assim, A, nesse caso, vai terminar assim, Z. Gleason diz que não. Pode começar assim, A, B, C, e pode terminar em Z. Mas pode começar A, B, C e terminar em X, Y, Z. Ou pode começar só em A e ainda assim terminar em X, Y, Z. Professora, então nesse segundo caso não seguiria sempre o mesmo modelo, né? Vai ter variações. Cada espécie poderia chegar se ela tivesse, poderia se estabelecer se ela tivesse uma oportunidade de chegar, se ela conseguisse chegar lá pelos propágulos dela, quer seja semente, né? Quer seja por dispersão da semente via vento, quer seja por dispersão via animais, enfim, se ela conseguisse chegar lá, qualquer que seja a forma de dispersão, e conseguisse competir. Não só apenas chegar, mas também brigar pelo espaço. Então, ela se estabeleceria e deslocaria outras. Então, assim, não teria como você prever quem vai conseguir chegar lá e quem vai conseguir ficar lá, que é o que Clements pensa, né? Desculpa, que é o que Gleason pensa. Já Clements diz que não, sempre vai ser essa mesma sequência de espécies aqui colonizando o ambiente. Ficou um pouquinho mais claro agora? Sim. Agora deu para entender direito. O Tudo primeiro ele é linear, sempre vai começa ser e terminar da mesma forma, previsível. previsível. O outro não é linear, pode modificar, pode uma espécie se dividir, né? Ou pode ter várias espécies e se tornar diferente, ou pode ter várias espécies e indo para o mesmo ponto, né? Várias espécies ou grupos de espécies podem chegar, né? Dependendo se ela tiver a oportunidade de chegar e tiver como competir. Aí ela pode ficar e isso vai mudar toda a vegetação, né? Não apenas o mesmo grupo. Aí vocês acham que quem está correto? Eu sei que é injusta essa pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Quem que vocês acham que está correto? Eu acho que o segundo caso. O segundo autor. Eu acho ele muito mais. Provável, né? Mas como na ecologia ninguém é doido, né? Lógico que Clemens tinha uma base para isso. E aí a gente vai ver que Clemens não estava doido, né? Ele realmente tem provas, como provar que isso acontece, tá? Então vamos passar que a gente fala sobre isso. Então, o tipo de sucessão, de acordo com o organismo que vai começar, pode ter uma sucessão autotrófica, que aí as plantas são as colonizadoras iniciais, ou pode ter uma sucessão heterotrófica, quando as bactérias e outros tipos de organismos que sejam heterotróficos vão começar a colonização do ambiente. Normalmente, a sucessão autotrófica é a mais comum, tá? Mas, não, claro que não quer dizer que o outro tipo não aconteça, mas a mais comum é a autotrófica, que era o que eles falaram lá atrás, né? Os autores.
Bom, de acordo com a origem da dinâmica, ela pode ser autogênica, halogênica ou halogênica, né? Ou seja, autogerada, autogênica. As mudanças são tudo que acontece, que essas mudanças que vão acontecendo na sucessão, elas têm apenas origem interna. E a halogênica é quando um fator externo vai alterar o rumo da sucessão ecológica. Como, por exemplo, se cair se acontecer um incêndio e queimar aquelas plantas que estão ali na sucessão ecológica, aí a dinâmica muda, mas não por conta de um fator interno, né? Foi um fator externo que provocou essas mudanças. Não havendo isso, a sucessão sempre será autogênica. Só vai acontecer, as mudanças só vão se dar por conta de interações e oportunidades entre os organismos que estão participando da sucessão. Quanto ao substrato, ela pode ser primária, secundária ou degradativa, que é o que a gente vai focar um pouco mais, tá? Então, a primária é quando não tem nem sequer, muitas vezes, solo feito. Ainda vão fazer solo. Significa que esse substrato nunca foi ocupado por outro organismo. A secundária é aquela que já houve um povoamento, que o local já foi ocupado, mas que por algum motivo, uma enchente, um derramamento, por exemplo, ali Brumadinho, Mariana, são áreas que estão em sucessão secundária. Né? São áreas, ou então as roças, que o pessoal planta no interior, aí colhe, aí abandona a área. Aquelas roças também ficam em sucessão secundária. Né? E a degradativa é a que ocorre numa escala, ela ocorre numa escala de tempo relativamente curta. E aí eu vou mostrar para vocês também quem são os organismos, que no caso são organismos heterotróficos, que participam dão início a essa sucessão. Então, aqui é a sucessão primária. Note, aqui são as fases serais, tá? Então, a gente tem do início ao clímax. Daqui não vai. Aqui chegou o ponto final, o clímax é o ponto final da sucessão. É isso aqui que Clement está dizendo que é possível de se prever. Quais são as espécies que estão bem aqui nesse ponto, mas na verdade para ele também é possível saber quem está aqui, saber quem está aqui e quem está bem aqui, né? Então, na sucessão primária, que o substrato ainda não foi colonizado, a gente tem aqui uma rocha, apenas a rocha. E aí começam os primeiros organismos, aqui a gente tem uma sucessão autotrófica, onde os líquens vão começar vão surgir aqui. E lentamente eles vão degradando a rocha, eles vão começando a produzir solo, tal. E aí nas fases seguintes vem também ainda as briófitas. E aí se você olha aqui, já está se formando o solo. Aqui não tem onde pôr raiz, mas aqui, à medida que as plantas vão enfiando suas raízes, vão quebrando o solo, as plantas vão morrendo, vai produzindo matéria orgânica, os decompositores vão reciclando a matéria, que vai sendo disponibilizada para o uso. Aqui isso está muito mais difícil, né? Esse ciclo aqui está muito mais difícil. Aqui já está bem mais fácil. Então, vão chegando as ervas, na fase seguinte já chegam os arbustos, os subarbustos, os arbustos, até que na parte de clímax chegam as árvores. Dúvidas aqui na sucessão primária? E se vocês observarem, olha, aqui o solo já está bem mais formado, né? Aqui o solo com muito mais horizontes e a rocha-mãe aqui embaixo. Aqui é um solo feito já, né? Dúvidas, perguntas? Vamos para a sucessão secundária. Então, na sucessão secundária, o substrato já foi povoado.
já houve uma vegetação ali que, por algum motivo qualquer que seja, um desmatamento, uma queimada, um incêndio, uma inundação, sei lá o que foi que aconteceu, matou a vegetação que tinha e vai começar, então, a sucessão ecológica. Então, entre o primeiro e o segundo ano, a gente tem aqui apenas algumas herbáceas. Entre 3 e 20 anos, já começa os primeiros subarbustos. De 25 a 100 anos, a gente já tem arbustos. A partir de 100 anos, teria árvores, né, as árvores. Agora, sim, isso aqui não é floresta tropical, tá? Isso aqui é floresta temperada. Isso aqui é modelo para floresta temperada. Essa dinâmica aqui na floresta tropical, ela vai para mais ou menos isso aqui. 25 a 50 anos, você já tem uma floresta madura, tá? Então, assim, eu trabalhei no meu mestrado ali em União, na cidade de União, trabalhando com sucessão ecológica, com produtores. Então, a minha pesquisa era ver capoeiras. Capoeira é o que a gente chama de área em sucessão ecológica. Vulgarmente, né? Ele chama de capoeira. Era ver capoeiras de 1 ano após plantio, 3 e 5 anos, para ver como que a vegetação se recuperava ao longo desse tempo. E também teve uma parte, como o meu mestrado é no Prodema, o Prodema é um programa de desenvolvimento em meio ambiente, a gente tem que ver uma parte social e uma parte ambiental. Então, todo mundo que vai lá, seja economista, seja contador, porque lá você pode ser de qualquer curso, né? Seja biólogo, seja matemático, não importa a sua graduação, você tem que ter na sua dissertação ou na tese esses 2 fatores, né? Tem que combinar meio ambiente e sociedade. Então, a gente fez também uma parte, não apenas a parte ambiental, mas também a parte social, que era entrevista com os moradores, para saber quanto tempo a floresta levava para se recuperar. Então, depois que ele abandonava ali, quanto tempo depois ele voltava, né? Quanto tempo, porque assim, não sei, realmente, eu não sei como é a vida de vocês com relação ao campo, ao mato, né? A zona rural. Mas quem planta, muitas vezes ele não planta mais do que 3 anos numa área. Pelo menos na região aqui da Mata dos Cocais, os caras não conseguem plantar porque o mato toma de conta. O que isso significa ecologicamente falando? Significa que as plantas locais, elas se sobressaem naquelas características de solo, com poucos nutrientes, porque eles queimam, né? Eles cortam e queimam. Então, ali, os nutrientes vão embora nas cinzas, né? Então, no primeiro ano, a produção da colheita é boa, no segundo ano, alguma coisa, mas no terceiro ano eles não plantam porque só dá mato. Ou seja, tem nutrientes suficientes, assim, as plantas já estão muito bem adaptadas, as nativas, e o cultivo não encontra condições adequadas. Então, na competição, as plantas nativas se sobressaem. Então, eles têm que abandonar aquela área. Não tem o que fazer, né? E minto, né? Se tiver dinheiro para adubar a área todinha. Então, os caras que estão passando necessidade lá no meio do interior, que montam a rocinha, eles não têm essas condições que nem os grandes produtores. Então, eles abandonam a área. E aí, quanto tempo depois eles voltam, né? Então, assim, a maioria falou que depois de 10 anos apenas. Tudo bem. Se a gente estiver comparando bem aqui com uma floresta temperada, voltar em 10 anos é show de bola, né não? 15 anos, 25 anos, uma área de caatinga já está no clímax dela. Não vai muito para frente, né? Por quê? Porque o clima, as condições de solo, precipitação e temperatura possibilitam essa dinâmica ser ligeira, ser rápida. Diferente de uma floresta dessa, né? Então,
é possível que se recupere, mas também o teor de nutrientes só vai se recuperar com o tempo. À medida que as plantas forem morrendo, reincorporando matéria orgânica, aí só com 10, 15 anos é que dá para plantar de novo numa área dessa. E o terceiro tipo aí, que era a sucessão degradativa. Aqui são fungos, chamados orelhas de pau, mas você vê aqui, ó, é uma madeira morta, e aqui está em sucessão ecológica. Tem briófitas aqui se estabelecendo, né? Tem líquens, tem os próprios fungos. Então, aqui, mas por que chama degradativa? Porque esse substrato aqui vai se degradar e acabou, né? À medida, depois que esse substrato acabar, acabou a sucessão ecológica, não tem mais substrato para eles. Então, por isso que chama sucessão degradativa. Eles vão degradando esse substrato até não haver mais. Claro que demora, dependendo da madeira, né? Isso vai demorar bastante. Alguma pergunta sobre os três tipos? Conseguem entender basicamente a diferença entre primária, secundária e degradativa? Sobretudo entre primária e secundária. Acho que fica bem claro, né? Mas se tiver alguma dúvida, podem dizer. Estou entendendo, professora. Beleza. Vamos para frente. Então, isso a gente chama de essa substituição das espécies, a gente chama de florística de revezamento, né? Porque eles estão se revezando no sentido de uma está alterando a outra, substituindo, na verdade, a outra, né? Então, olha só, esse retrato aqui é o retrato clássico da visão de Clemens, onde tem uma rocha nua que vai entrar em sucessão primária, né? Não tem ninguém vivendo aqui, aí chegam os líquens e os musgos aqui, aí já começa a fazer solo aqui, né? Nessa partezinha. Aí já tem solo, então já tem como uma outra espécie, uma dicotiledônia, uma monocotiledônia, colocar raiz aqui, e já tem uma certa matéria orgânica, então as ervas e os pequenos arbustos se chegam aqui. E depois essas espécies que são heliófitas, elas não toleram sombreamento, porque é nítido, né? Elas são de um ambiente nu, de um ambiente descoberto, elas são altamente amigas de radiação solar. Para elas fazerem a fotossíntese delas, elas precisam de muito sol. Então, quando as maiorzinhas vão chegando, vão sombreando, elas não conseguem permanecer. E aí isso vai sendo substituído, essa competição vai acontecendo por solo, por espaço, por radiação solar, por água, por nutrientes. Essas competições vão acontecendo. E aqui, depois, né, dessa fase das ervas e pequenos arbustos, tem essa fase que é chamada de matagal com arbustos. A próxima fase, ela é dominada por pinheiros e por abetos. E, por fim, no clímax, essa floresta temperada seria povoada por carvalhos e vidoeiros. Então, se Clemens está olhando para uma floresta temperada, ele está completamente correto. É possível eu dizer quem vai povoar isso aqui no início, aqui, aqui, aqui e aqui. É tipo assim, se eu chegar numa área e ela tiver um carvalho, eu sei que essa área está em estágio final de sucessão ecológica. Seguindo o que vai seguir a linha de raciocínio de Clemens. Agora, se eu boto para vocês uma imagem de sucessão em uma floresta tropical, quem vai ter razão é Gleason. Então, assim, isso é a vida, né? É essa ciência da vida, é esse o estudo da vida
estudo do oikos da casa é isso, essa ecologia. No caso, não tem um certo, né? Só depende de qual bioma que eles estão observando. Observando, exatamente. Aí, para nós, que só conhecemos floresta tropical, para nós, se você perguntar para um cara lá da Europa, né? Ei, qual que você acha que tá mais correta? É Clemens ou é Gleason? O que ele vai dizer? É Clemens, porque é o que eles conhecem, é o que eles estão vendo, né? Agora, se eu pergunto para um brasileiro, ele vai dizer que é Gleason, porque é o que ele está vendo, né? Então, por isso que eu estou dizendo, depende muito das observações. Então, essa substituição aí que acontece ao longo do tempo é a chamada florística de revezamento. Então, assim, ó, sintetizando, sumarizando, o que é a sucessão, quais são as etapas ou as fases serais de uma sucessão ecológica? As ervas anuais, que são as R-estrategistas, que são as pioneiras, que exploram nichos vazios, No caso, isso de Clemens. Hum? No caso, essa é a sequência de Clemens. Não, é a sequência. Entendi. A diferença entre eles é quem começa, quem termina, quem está no meio. Se eu posso determinar ou não. Se eu posso. A luta e a disputa, o entrave aí, é se eu consigo dizer quem está nessa fase pioneira e quem está nessa fase final. Entendeu? É esse embate aí. Mas Entendi. para os dois, as fases são as mesmas, as fases chamadas fases serais, tá? Então, vai ser início ervas anuais, depois herbáceas perenes, que serão substituídos pelos arbustos, depois as árvores em estágio inicial de sucessão ecológica e, por fim, as árvores de estágio final de sucessão. Então, muitas áreas, por exemplo, o angico branco. O angico branco, se você chega numa área, você vai saber que ela está em estágio final de sucessão, porque ele não dá nas fases iniciais. Mas, por outro lado, a jurema, se você for no local e encontrar a jurema, você vai saber que ou ela está em estágio intermediário de sucessão. Porque a jurema ela é altamente heliófita, ela não dá em sombreamento, né? Então, você vê que ali não chegou no estágio final de sucessão. Então, aqui algumas considerações sobre a sucessão. As espécies iniciais são boas colonizadoras. Isso aqui eu já venho falando desde lá dos R estrategistas lá do início, né? Crescem rapidamente, enquanto as espécies que vêm depois, elas precisam tolerar níveis mais baixos de recurso e tem que competir, né? Porque elas vão crescer até conseguir deslocar as espécies iniciais, as que estavam lá de início, né? As espécies iniciais vão prover recursos e vão introduzir heterogeneidade para que as outras espécies, assim, permitindo assim a outras espécies chegarem nesse ambiente que antes não era possível. Professora, então, traduzindo, as R estrategistas, elas são as de crescimento rápido, com raízes pequenas, tipo as monocotiledôneas. É isso? Nem todas, né? Nem todas as é porque assim, a nossa lista de monoconhecidas é pequena, mas não são todas as monocotiledôneas. Mas se você está se referindo aos capins, às gramíneas, sim. Se você está se referindo às ciperáceas, né? As que são chamadas de tiriricas, sim, né? Mas não generalizando para todo o grupo de monocotiledôneas, porque a gente tem umas monomaiores também. Entendo. Então, elas são as que de crescimento rápido, que tem a maior parte dividida para as folhas e a menor para as folhas e para a reprodução, e a menor para as raízes, né? As raízes, exatamente. Elas não vão permanecer por muito tempo, então ela não manda biomassa para a raiz. A biomassa dela está principalmente nas folhas e principalmente na reprodução, né? Principalmente na reprodução. Ainda alguma pergunta? Sim, então completando a linha de... Entender
colocar, tipo, espécies em cada, tipo, em competição, em C, R, ou só para tentar entender melhor? Certo. As R vêm primeiro. Investe bastante em reprodução. Elas sabem que não vão ficar lá, porque depois vai vir as competidoras que vão deslocar elas. Mas elas são muito importantes porque elas geram heterogeneidade no ambiente. O que é isso? Elas perfuram o solo, né? Elas conseguem aerar o solo, conseguem fazer solo, vamos dizer assim, porque elas colocam, quando morrem, matéria orgânica ali, né? Elas conseguem também trazer uma fauna associada, um tipo de fauna associada a elas, mas só que elas dão um tiro no pé. Elas geram condições para que outras espécies cheguem. E aí, quando outras espécies chegam, as C e as S vão acabar deslocando as R. E as C e as S, elas vêm muito mais preparadas para ficar, porque elas investiram em competição, mas também investiram na prevenção de tolerar o estresse, na tolerância ao estresse também. Então, elas vêm mesmo para substituir essas R. Né? Só que entre mesmo as C e a S, há substituição ao longo do tempo, né? Sendo que no final a gente só tem as K. No clímax só existem as K. Ok? Aqui, só para a gente ver como a sucessão está tão próximo da gente, essa aqui é uma casa que eu morava em Bom Jesus. Esse terreno aqui não era cimentado, e aí sempre eu tinha que mandar capinar. Então, eu tirei uma foto aqui depois da capina, aí aqui, 9 dias depois, você vê que já tem algumas espécies aparecendo, né, algumas aqui. Aí aqui, continua, já está crescendo e tal, 13 dias. Aí aqui, 47 dias depois. Se você olhar aqui, quem é bom de conhecer mato, vai ver aqui, ó, o capim carrapicho, né? Aqui a Philanthus niruri, a quebra-pedra. E tem outras espécies aqui. Mas se você olhar, isso aqui é seis... Tem até um pé de abóbora ali. Tem. Não sei de onde é que vem essas sementes de abóbora aqui, mas tinha. Eu cheguei até a pegar uma abóbora mesmo de lá, mas não prestava, não. É azeda feito. Mas, enfim, deu abóbora lá, né, dessas invasoras aí. Ah, ó, se você olhar aqui, ó, já tem um arbustinho aparecendo aqui, ó. Aqui é uma leguminosa, como é uma papilionoide aqui. Mas olha só, aqui é 47 dias, né? Quase 2 meses. E aqui 6 meses depois, a floresta. É o mesmo canto, viu, gente? Não mudei o local. Vê que já é outra vegetação. Ó, já tem aqui o melão de São Caetano. Na verdade, esse melão de São Caetano é o bicho, viu? Porque ele toma conta aqui de tudo. E as bichas que estão aqui embaixo são altamente competidoras, porque esse bicho em cima das plantas e elas ainda conseguem viver, né? Então tem várias outras espécies e você já não encontra mais nada daquilo que tinha aqui no início, 47 dias, né? Houve, então, essa mudança. Esses capinzinhos aqui já era tudo, né? Aqui a quebra-pedra também, ela é altamente pioneira. O negócio dela é só e é altamente ruderal, essa bicha. Calçada, beira de esgoto, né? É com ela mesmo. E aqui é o último tipo de sucessão, que é a sucessão cíclica. Ela é mais incomum, lógico, e é bem simples. Cíclica porque está sempre voltando para o mesmo ponto. Então, aqui a gente tem como espécie pioneira uma espécie de Sphagnum, Sphagnum cuspidatum. Esse Sphagnum, ele é substituído por esse outro aqui, essa outra espécie, chamada de Sphagnum pucherum. E depois, esse pucherum é substituído pelo Papilosum. E quando
quando a calúna vulgaris chega, que é esse arbusto, ela desloca o papilosum. E quando a calúna vulgaris morre, quem volta a colonizar o local é o cuspidatum. Então, por isso que chama de sucessão cíclica, né? Fica esse ciclo entre essas espécies, sempre retornando para o início do ciclo. Aí aqui está o link do YouTube, eu já coloquei. Professor, Oi. em sucessão cíclica, Hum. então, ela. Eu não, e a parte do R, do C e do S, tipo, não tem isso? Não tem. Não tem. Como é o nome? Eu Não entendi. tem competidora, Né? nem tem estresse. Competição tem, tanto é que uma desloca a outra, né? Então só tem competição. Aqui seria a R, aqui primeiro chega, né? E as outras já teriam estratégias de competição para uma substituir a outra. Por que essa é R? Porque ela fica voltando, né? Tipo assim, ela não é. Como é que tem a primeira? Eu não consigo identificar a primeira se é um ciclo. Porque a última é essa, que é arbusto. Aqui são plantas. A primeira é mais baixinha, né? No caso. Aqui são turfeiras, né? São turfas. E aí aqui é um arbusto. Então, nessa sucessão, o clímax é o arbusto. Mas só vai até aí. Né? Não... Mas isso é devido ao clima do local, a mudança de estação, alguma coisa assim? Agora, te explicar a razão dessa sucessão cíclica que realmente eu não sei, né? Por que isso acontece. Mas, assim, são todas espécies de ciclo de vida curto. E, muito possivelmente, não existe condições aqui para que outras espécies venham a substituir a calúna quando ela morre. Porque o certo seria chegar um outro arbusto, uma outra árvore, né? Se ela não fosse cíclica, né? Na verdade, eu nem sei dizer também, porque é possível que exista uma rota que isso continue, né? Que depois da calúna venha outra espécie. E também é possível que, onde isso não acontece, volte para esse ponto. No caso, então, que é um ciclo simplificado nesse caso, né? Simplificado. Pode ser, né? Porque eu não lembro realmente de ter lido sobre isso. Pode ser que exista uma forma de continuidade aqui, mas que se não chegar outra espécie aqui, volte para cá. Né? Mais alguma dúvida ou pergunta? Ou comentário? Ok. Então, Eu acho que a gente está pegando bem. Beleza. Com os outros vídeos que vocês vão ver nesse canal aqui do YouTube, vai ficar muito claro para vocês, assim, todas as etapas, porque os vídeos, eles falam de etapa por etapa da sucessão. Quem chega, tanto na flora quanto na fauna, e é bem didático. Não sou eu, os vídeos não são gravados por mim, são gravados pelos petianos, e assim, é muito bacaninha de você ver, é bem tranquilo. Só o primeiro que é um pouquinho maior, mas vai dar certo. Tá? Então, eu já coloquei no Siga esses slides, tá? E aí vocês podem, mas também procurando no YouTube Pet Uruçuiuna, vocês acham também lá ver os vídeos de sucessão ecológica.